O negacionista chiliquento Arruda nega os dados e fatos e tenta mudar para atacar Lulinha. E recebe uma surra para levantar o defunto, meus amigos. Garanto que vale a pena assistir essa joia até o final. Mas primeiro, curta se gostar do vídeo, se inscreva no canal, comente, considere se tornar membro e ajudar nosso trabalho. Agora espia. Eu já tinha feito aqui denúncias contra a atual gestão do IBGE. Virou uma fábrica de desinformação, de mentiras. E é muito grave as mentiras do IBGE. Eu já tinha falado a respeito, uma delas era na taxa de desemprego, onde o IBGE diz que o Brasil vive hoje a menor taxa de desemprego, 6,6%. A diferença da mentira do IBGE para a verdade é que no Brasil, na verdade, nós temos aí 40 milhões de pessoas desempregadas, que passa de 30%. Isso aí é óbvio que essa conta está certa, porque nós temos 20 milhões de famílias que recebem Bolsa Família. Esses 20 milhões de famílias atingem 50 milhões de pessoas. Então veja, o número verdadeiro do desemprego no Brasil supera 30%. Isso é um grande fake news, né, do IBGE, o que é muito grave essa mentira. Lembrando que em 2024 tivemos 7,4 milhões de pessoas que pediram o seguro-desemprego. Então está escancarado aí mais essa mentira do IBGE. É vergonhoso isso, gente. Às vezes eu acho que tem parlamentares aqui com sérios problemas cognitivos, de interpretar a realidade ou de ter franqueza em suas falas. Eu ouço aqui, como ouvi hoje, que o Brasil bate recorde de desemprego, que é isso, é aquilo. E por que eu subo essa tribuna hoje? Para fazer uma simples comparação macroeconômica. Quando o inominável deixou a presidência da República em 2022, a inflação nesse país era 12%. O ano passado, a inflação fechou no Brasil 4,7%. Uma diferença gritante. Mais ainda, o maior PIB do governo do inelegível é bem menor do que os 3,6% que cresceu o Brasil nesse ano. Para ser exato, o seu recorde foi 2,4%. Ou seja, inflação menor, PIB maior. A posição do Brasil no ranking da economia mundial em 2022 era a 12ª. A posição do Brasil agora é 10ª, com prospecção de passar a ser a 9ª no próximo ano. Aqui tinha um negócio chamado Risco Brasil. O Risco Brasil daqui, Risco Brasil de lá. No governo do faz de conta, o Risco Brasil era de 300 pontos. No governo do presidente Lula, o Risco Brasil é 152 pontos. Vamos de novo. Aula de economia básica, deputada Arruda. De 300 pontos caiu para 152 o Risco Brasil. A inflação de 12 diminuiu para 4,7. E o PIB aumentou para 3,6. E a economia deixou de ser a 12ª do mundo para ser a 10ª. O Brasil, nesse trimestre, é o 5º país que mais cresce no mundo, com 1,4%. Nesse trimestre de agora. E o desemprego, no governo do imbrochável, era 13,2%. Hoje, no governo do presidente Lula, fechado ano passado, 6,6%. E em maio desse 25, ele é de 6,2%. Mas o grupo do WhatsApp do tio Bolsonaro pede pra vir aqui e mentir e falar que isso não é verdade. E eles vêm repetindo como se fosse uma revoada de maritaca, onde a primeira grita e as outras gritam atrás. No Brasil, o consumo de lares do Brasil melhorou. E em 2024 agora, aumento de 3,72% de consumo nos lares do Brasil. Agora, nesse primeiro trimestre de 2025, o consumo aumentou só agora 2,48%. E ainda tem gente que sobe aqui para falar de economia. Mas eu vou mais longe. Um dado que aquele outro que ocupava o Ministério da Fazenda, o Paulo Guedes, adorava falar, é que o Brasil tem superávit de balança comercial. Além de taxar o pobre, ele gostava de falar bastante de balança comercial. No governo Bolsonaro, 19, 20, 21 e 22, o recorde da balança comercial foi 61,4 bilhões de dólares. Em 2023, no governo do presidente Lula, foi 98,8 bilhões de dólares a balança comercial do Brasil. Em 24, ela fechou em 74,6 bilhões de dólares. Muito superior à balança desconfigurada do governo Bolsonaro. Mas aqui foi obrigado a vir falar porque recebeu um WhatsApp no grupo do tio Bolsonaro. Fala assim, vai lá, ataca a economia, mente pro povo lá na Assembleia do Paraná, posta no grupo do Zap Zap que o Brasil tá quebrando. Nunca teve uma estabilidade econômica como se tem hoje. E a dívida pública? Eles gostam bastante de falar de dívida pública. O imprestável que governou o país deixou 1,95 trilhões de rombo. Deixou essa bucha pro povo brasileiro, que não é pro Lula, porque quem paga é o povo. O ingovernável, o desequilibrado emocionalmente e fraco de caráter psicológico fez com que o Brasil ficasse com 1,95 trilhões de dívidas. Hoje, qual que é a dívida que o Brasil tem daquele montante? Já caiu para 1,75. Ou seja, está sendo pago a conta daquele que não teve respeito com o Brasil. E a meta fiscal? Como é que funciona a meta fiscal? O Brasil não está cumprindo meta fiscal. O tio Bolsonaro mandou eles gritar no grupo de WhatsApp e dizer que não tem meta fiscal. Ó como é que está a meta fiscal. A meta fiscal em 24 foi com um déficit primário de 0,009% do PIB, 11 bilhões.
bilhões. Governo Lula cumpriu a meta fiscal. Sabe o que aconteceu no governo Bolsonaro? 2019, 53 bi. 2020, 507 bilhões. 2021, 117 bilhões. 2022, 116 bilhões. Mas eles querem falar que é o governo do presidente Lula que não cumpre meta fiscal. Sem ter noção, ou com muita má intenção, é o que eles dizem aqui naquela tribuna de lá. Que nas tribunas de cá não tem mentiroso, não. Na tribuna de cá não tem quem falta na aula de matemática ou de economia e sai falando abobrinha por aí, não. E a Bolsa de Valores? Que é a gloriosa, que eles batem palma pra Bolsa de Valores. Eles têm paixão, pra não usar outro termo aqui pela Bolsa de Valores. Fica todo mundo eufórico quando fala em Bolsa de Valores. O que aconteceu com a Bolsa de Valores na sexta-feira? 141 mil pontos. O maior recorde da Bolsa de Valores da história da Bovespa. E o Brasil tá quebrado. O Brasil tá ruim. A vida piorou. Tomem vergonha na cara. Tem que tomar vergonha na cara. Se não sabe economia, não se meta de falar em economia. Se não entende de matemática, não fala de número. E se de fato crê em Deus, não minta pro seu semelhante. Isso é pecado. Falam tanto de Bíblia aqui, mas será que não lê a Bíblia? Falam tanto aqui de justiça e estão comentando essa injustiça com as pessoas aqui do Paraná. Concentre seu tempo nos problemas que tem o Estado. Porque a economia do Brasil vai muito bem. Mas não é graças a vocês não, que vocês são torcedores contra. A camisa que vocês vestem é contra o povo brasileiro. A camisa que vocês usam é pra deixar o Brasil lá embaixo. Mas fica tranquilo. O ano que vem tá chegando. É mais 4 no lombo. É 4 no lombo de novo que o povo tá começando a comparar e sentir quanto que era a vida antes e quanto que é a vida hoje. Todo dia à noite eles abrem a geladeira. E eles sabem quanto tem mais alimento na geladeira, se é hoje ou se era no governo do Inominável. Mais do que isso, quando eles vão agora no supermercado, o carrinho sai mais cheio do que no governo do Inominável. Mas eles vieram aqui pra mentir. Não importa o conteúdo do que é. Se for vacina, então, vamos falar que mata as crianças. Se for vacina, vamos falar que vai fazer mal. Porque na Covid eles foram da linha de frente que matou 700 mil brasileiros. Eles espalhavam que não precisava usar máscara. Eles espalhavam que vacina fazia a pessoa virar jacaré. E muita gente morreu por causa desse tipo de comportamento negacionista, mentiroso e criminoso que usam daquela tribuna pra falar do governo do presidente Lula. É inadmissível tanta abobrinha, tanta asneira, tanta mentira e tanta falta de bom senso e diversão com a realidade. Realidade pra eles é só virtual. A que eles criam, ou a que eles copiam, ou aquela que eles são obrigados a falar. Porque senão, ganha uma bronquinha pra não falar o que ganha se não fizer. Aqui foi combinado aqui no grupo de WhatsApp. É incrível. Parece aqueles fanáticos que começam a querer dinheiro fácil e investem em pirâmide. Perde a noção de tudo e fica falando coisa e fazendo tudo pra fazer chegar no que realmente ele deseja, mas que não é plausível na realidade. Um dia desses, a gente vai ter um estudo neurocientífico do que é o bolsonarismo radical, do que é essa paixão, do que é esse T maiúsculo bem grandão que eles têm por aquele que mentiu pro povo, que saiu falando que ele carregava Deus, pátria e família. E no final de contas, a gente sabe que ele saiu carregando uma sacola de joia dentro de um avião com cocaína. O legado deixado por aqueles que batiam continência na frente do quartel, abraçavam e beijavam o pneu e usavam o celular para chamar extraterrestre.